Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Há 79 minutos, 19 minutos a mais que uma hora, o sol se pôs em Paracuru, com uma paleta de cores que não podemos classificar apenas como impressionista. Mesmo que expresse um arco da história deste povo, também não é uma paleta em expressões do inconsciente fabuloso dos nossos sonhos. Quando começa este Paracuru, cidade que dança, há uma cidade de sombras e luzes que recorda, seja a paleta mutante das luzes da nossa realidade, muito mais que o azul do céu, muito mais que Zanzibar, muito mais que o horizonte que parece delimitar o palco da existência. Os nossos jangadeiros sabem que além daquele horizonte de eventos, existem milhares de outros horizontes. São tantos que, feito o sol, retornaremos no próximo domingo para ser aquele esconde e acende as luzes do cosmo. E somos tanto como a bailarina Beatriz de Almeida, um sujeito da ação, que decifra o movimento do seu próprio corpo dentro dos limites da cena. Seja esta o espaço estreito entre o mar e as montanhas de sua cidade de nascimento, seja esta a ondulação suave, quase imperceptível da Serra da Bodoquena, até deitar-se na imensidão do Pantanal, drenado pelo afluente do Paraguai, o rio Miranda, de onde Beatriz é matriz e, ao mesmo tempo, criadora de dança para a juventude. Beatriz, que havia de ser Almeida para facilitar a verbalização dos alemães, que nos deu bom dia quando pela noite já começamos, vai se juntar ao Flávio Sampaio hoje à noite, tal qual fez há alguns anos num projeto de dança do Senai em Fortaleza. Ali onde ela, mais adiantada no aprendizado da dança, vai encontrar os alunos avançados do Denigre. Há uma classificação do aprendizado que é o professor bravo, aquele que rompe a inércia corporal, tem de explorar os espaços não experimentados, que há de, simultaneamente, romper o conforto, até que o corpo em movimento encontre outro patamar cinético do conforto. Um conforto no limite das contradições das forças universais. Mas o universo é vasto e em movimento. Por isso mesmo, para navegar nos braços luminosos de uma galáxia, não apenas o dançarino há de ter enorme disciplina, como a disciplina, a transpiração, o esforço, o fazer e refazer, o superar o limite, é também dos astrônomos, é dos navegadores dos espaços desafiadores. É um enredo, o destino, um acaso, ou estamos falando em história? A história da dança no Brasil formando talentos, criando atores que eram simultaneamente autores de si, com o senso da grandeza no exterior, de onde toda aquela dança viera, mas, ao mesmo tempo, sem o desespero de seguir biografias, tal qual se traduzem em saltos quânticos na fantasia do mercado de artes internacional de hoje. E por estar no espaço,
vai sem falar inglês, sem falar alemão, vai para Stuttgart, na Alemanha, apenas com o portunhol, que revelava ser a dança o objetivo, não o mito da dança e da carreira a qualquer custo. E o pulso do humano, sobretudo humano, se encontra quando Beatriz não se revela uma fada, com sua varinha mágica fazendo do novo o seu domínio pleno. Ao contrário, nela se revela o contraditório entre o balé clássico e a dança moderna. Ela reconhece que não conhece, não esconde o próprio espaço a ser preenchido pelo que antes nele não havia. E ouviremos sobre as forças transformadoras que o são porque não se resumem a modificar, a superar, a destruir, mas no mesmo processo em que algo deixa de ser tal qual era, se modela na sua matriz tanto e com uma potência implícita que não se soma à constelação já existente. John Cranco, a grande referência do balé de Stuttgart no século passado. Como diz a Beatriz, um componente essencial da dança não é a hierarquia, não é o estrelato, nem mesmo apenas a qualidade técnica e interpretativa. Há que ser gente, expor tudo que é gente, revelar-se gente. Quando o Flávio Sampaio começar a conversar com Beatriz de Almeida, não ouviremos uma história realizada, mas uma história em revelação, que transparece a todo tempo, que continua o mesmo processo. Quando encena ela no topo de uma escada e desce sentada pulando de batente em batente até o riso geral, quando a separação entre público e artista se torna uma única e verdadeira realidade, em que a força da gravidade é esta possibilidade, inclusive, de revelar um ser humano em processo de vida. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Hoje, Paracuru, cidade que dança, recebe uma grande bailarina. Uma bailarina que nos enche de orgulho a nós brasileiros por ter feito uma belíssima carreira internacional. Seja bem-vinda a Paracuru, Beatriz Almeida. Beatriz, uma curiosidade. Quando você estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nós entramos quase que juntos naquela casa, você se chamava Beatriz Albuquerque. Por que Almeida? Então, bom, primeiro, bom dia, Paracuru. Vocês estão todos de parabéns com esse belíssimo programa. Flavinho, você é um gênio. Parabéns, cidade. Vocês têm muita sorte. Bom, vamos ao nome. Então, o meu nome original era realmente Albuquerque. Só que quando eu fui para a Alemanha, eles ficavam muito atrapalhados com esse duplo Q, Albuquerque. Então ficava Albuquerque. Aí, e não saía disso. É como a Florinda Bucão. A Florinda, que é uma atriz daqui do Ceará, ela na Itália teve que trocar o nome porque em italiano bó é boi e cal é cão. Então ficava Florinda Boicão. E aí ela teve que trocar o nome dela. Assim foi você. Então assim foi eu. Então eles perguntaram se eu gostaria de usar meu segundo nome, que é Almeida. Então ficou a Beatriz de Almeida. Pois é, Beatriz, a gente dividiu o mesmo professor durante algum tempo. E Beatriz é uma querida amiga de muitos anos. Nós crescemos juntos, embora ela seja do Rio de Janeiro, ela vai falar um pouquinho da adolescência dela, de quando ela começou a estudar dança, mas durante um tempo Denis Gray foi o nosso professor, foi o meu professor e o professor dela, e é por isso que nós nos conhecemos muito antes de nos tornarmos bailarinos profissionais. Bia, a dança chegou para você como? Foi você que escolheu a dança? Foi a dança que te escolheu? Ou a mamãe deu um jeitinho?
Não, olha, eu acho que foi a dança que me escolheu, porque eu nunca tinha visto dança na vida e eu sempre disse que queria ser bailarina, sempre. Meu avô tem descendência alemã, ele sempre escutou muita música clássica, muita ópera e tudo, mas eu não sei se isso teve muita influência, porque eu dizia que queria ser bailarina. Minha mãe nunca influenciou sim, depois que eu já tinha começado o balé. Minha família toda sempre me ajudou muito, me deu muito suporte. Então, mas eu comecei tarde, porque na Ilha do Governador não tinha balé. Só tinha minha amiga Vitória, que eu chamo de Mainha até hoje. Ela morre de rir. E ela estudava na Leda Yuki, na Tijuca, e ela me ensinava os passos que ela aprendia. E eu ia ensinando, segurando no portão da casa e tudo, na calçada, na casa dela, na minha casa. Até que a Dona Slava Golenko abriu uma escola de balé na Ilha do Governador. E foi aí que a Vitória Mainha foi para lá e me levou junto. Fui indo, tudo, né? Primeiro eram 2 vezes por semana, aí a Dona Slava, como toda russa é doida, o que você está fazendo aí sentada? Vai fazer aula. Aí eu corria atrás e tudo. E desde sempre o Denis Grey, seu nosso professor, né, sempre foi muito amigo da Dona Slava, e ele fazia todas as coreografias da escola. E uma vez uma menina faltou, eu estava sentada lá, no teatro, que a aula acontecia no teatro do colégio, e Dona Slava perguntou: você quer dançar? Eu falei: quero, então sobe aqui que você vai dançar. Aí fui feliz da vida, cheguei em casa quase 9 horas da noite, família enlouquecida procurando, né? Mas tudo bem. O Denis e a Dona Slava foram meus primeiros professores, nossos primeiros professores, né? O Denis foi uma figura importantíssima, assim como a Dona Slava. Ele foi, depois que eu cresci um pouquinho, comecei a desenvolver mais como aluna, né, uma aluna um pouco mais adiantada, eu lembro que ele me levou para conhecer o projeto SESC, no Ceará, em Fortaleza, aonde a gente se conheceu. Lembra, Flávio? Exatamente, você passou aqui um tempo conosco e a gente te recebeu assim com muito curiosidade, porque antes de você chegar, o Denis nos preparou para a tua chegada e você chegou para a gente como uma aluna que a gente poderia se espelhar em você e aprender mais. Eu nunca soube disso, fiquei sabendo agora. Foi a minha primeira viagem de avião, acho que eu tinha 15 ou 16 anos, alguma coisa assim, que eu conheci você e tantos outros que a gente tem muita saudade, né? Francisca Timbó, Paulinho, tanta gente. O Fernando, Chico. Fernando Mendes, que a gente sente muita falta até hoje. A dança, né, perdeu um grande bailarino. E eu lembro que a gente se deu muito bem, vocês pulando daquele trampolim de 10 metros dentro daquela piscina, eu apavorada, as crianças vão se matar. Fizemos uma viagem para Brasília nessa época que você nos acompanhou, nós fomos dançar em Brasília e você foi junto conosco. Tem fotos foi maravilhoso. Até hoje. O projeto está de parabéns até hoje. Bom, partiu por aí até que a Dona Slava me mandou para a Dona Tânia. Dona Tatiana Lisboa. Fiz aula com a Dona Tânia, brava, muito brava, morria de medo. Aliás, a gente já estava calejado com o professor bravo, né? Porque o Denis também não era moleza. E nessa época nós dançamos juntos, lembra? Um Padre Troá, o Eros, que era um rapaz que dançava na televisão. No espetáculo da escola, da Dona Slava. E nós fizemos um Padre Troá, que é coreografado pela Tatiana Leskova, que eu tenho no coração isso até hoje. Isso. Nós dançamos juntos um balé do Denis, que ele coreografou na escola.
Para sua Eu sou tremendamente despedida. agradecida aos meus professores. Para porque- sua despedida, quando você foi embora para Stuttgart, num teatro na Ilha do Governador, lembro das nossas roupas que eram horrorosas e a gente ia muito nas coxias, porque as roupas nos deixavam muito feios e a gente só ria por isso. Não, mas o importante é que a gente dançava lindo, né? Com certeza, Esses Bia. professores com quem a gente aprendeu eram não só grandes professores, mas grandes artistas, grandes bailarinos. Tiveram uma vivência de dança, de arte, de teatro maravilhosa. E eu sou muito grata a todos. Olha, pensar que uma aluna da minha idade, na época 14, 15 anos, eu dancei um padedê com Emílio Martins, que era primeiro bailarino do teatro. Dancei com Aldo Lotufo, que era também primeiro bailarino do teatro. Nossa. Tivemos a honra de... Imagina esses dois primeiros bailarinos dançando com uma aluna. Assim, o amor pela arte que eles têm, que eles tinham, a humildade, o amor mesmo, né? Que se fosse outro, dizer que eu dançar com uma aluninha, você tá doido, né? Não. Bia. Eles resolveram ser generosos a esse ponto. Isso. E Bia. não só eles, mas todos os outros. Eliana Caminada, o Eric Valdo e tantos outros. Eu não consigo lembrar de todo mundo, mas sou eternamente grata a todos esses artistas que me ensinaram não só balé, não só os passos, as coreografias, mas me ensinaram uma atitude, vivência de artista, né? Que eles sempre tinham e passavam pra gente. Isso foi maravilhoso. Bia, Teatro Municipal, fala. Eu me lembro de uma passagem, você dançando e eu na plateia assistindo junto com a Jane Blaut, que também foi professora aqui no Ceará e que era mestre de balé lá do Teatro Municipal naquela época. No nosso teatro, sim, foi nossa professora. Foi quando a gente soube que você iria embora, que você iria ser contratada pelo Balé de Stuttgart, que era, para nós naquele momento, a grande companhia mundial, onde todos os bailarinos sonhavam ir. Ela dizendo para mim assim, com o talento que ela tem, ela vai aonde ela quiser. E aí eu te pergunto, o que é mais importante na formação de um bailarino? Nós estamos falando dos nossos professores. O talento, o trabalho, a dedicação ou a disciplina? Ou isso tudo junto? Olha, Flávio, a gente trabalhou, nós dois, nós trabalhamos com Nora. Nora Esteves, eu olhava, era grande bailarina, Cristina Martinelli, Eliana Pantoja, Ana Botafogo, só para mencionar alguns, tá? Você lembra muito bem da Isabel Santa Rosa, né? Claro, claro. Você lembra, né? Do Jorge Garcia, Isabel Santa Rosa, Jane Blaut, Carlinhos Moraes. Eles cobravam tanto uma disciplina nossa que isso aí já ficou assumido que balé tem que ter disciplina. E eles estavam certíssimos, certíssimos. Além do que, essa disciplina não se aplicava só aos bailarinos, se aplicava também a eles. Então, eu acho que é como esse grande coreógrafo Iri Killian uma vez falou, 90% de transpiração e 10% de inspiração. Porque se não fosse assim, grandes talentos não iriam acontecer. Pessoas, às vezes, que não têm um físico que hoje em dia a gente chama de privilegiado e que brilham no palco como artistas. Artistas mesmo que são. E a Márcia Aidê mesmo é um exemplo. Não, ela nunca teve aquele fisicão e tudo, mas a pessoa entrava em cena e te transportava para outro mundo, outras galáxias. Então era maravilhoso. Eu acho que a gente pode conseguir tudo que a gente quer com muito trabalho, muita dedicação, muito correr atrás, muita disciplina e muito amor à arte. Porque não é só a execução dos passos,
Você tem que mostrar que você é gente, né? As pessoas no palco são, acima de tudo, gentes que dançam, né? Que fazem outras pessoas na plateia dançarem junto. A ideia é essa, que as pessoas na plateia dancem junto, se apaixonem junto, riam junto, como é o balé Mejarado Marte, né? Chorem junto de tristeza quando o Mercúcio morre. Então é uma conjunção disso tudo. Bia, você é bailarina jovem no Teatro Municipal, mas você já era solista, você nunca participou com a maioria dos bailarinos que entram numa companhia, que primeiro passam pelo corpo de baile. Não, você já era uma pessoa especial, você já era vista como uma bailarina especialíssima. O Jorge Garcia já tinha um cuidado, já cuidando de você ali para ser uma primeira bailarina. Lembro de você fazendo alguns solos no Lago dos Cisnes, lembro de você fazendo Paquita, solos em Paquita, e era de uma perfeição. Nós todos éramos apaixonados por você. Talvez a gente não tenha dito isso para você naquela época, mas eu estou me declarando agora. E olha, eu sempre fui apaixonada por todos os meus amigos, estou apaixonada pelo Teatro Municipal até hoje. Uma pena que eu nunca tive assim oportunidade de dançar com o Corpo de Baile do Rio de Janeiro depois que eu fui para a Alemanha. Sim, e mas essa foi sempre uma cobrança que eu fiz no Teatro Municipal, tanto você quanto o Bebel, que fizeram carreiras excepcionais fora do Brasil, porque que nunca foram convidadas a dançar conosco. Isso eu sempre falei dentro do Teatro Municipal. E a gente sentia muito, né, porque outras pessoas eram convidadas, francesas, né, e a gente ali chupando o dedo, morrendo de vontade, né? Mas olha, no teatro eu fiz corpo de baile, fiz Lago, corpo de baile em Lago, mas rapidamente eu comecei a fazer solos. E o Garcia teve muita confiança, eu agradeço muito a confiança dele em mim, porque ele me entregou papéis de responsabilidade. Eu dividia Carlota Grise com a Rosângela Calheiros, eu fiz Valsa das Princesas, com Shirley, Vera Aragão, Irene, Soninha Vilela, Cabrialina, Márcia Fagione. Nossa, tanta gente maravilhosa. Fiz Valsa do primeiro ato com o Roberto Oliveira, se não me engano. Não era Oliveira. É aquele que foi diretor do Balé de Niterói. Aí fiz Pas de Trois do primeiro ato. Fiz Grandes Cisnes. Olha a confiança, porque eu não tenho altura para ser Grandes Cisnes. Eu era um médio grande cisne. Você tem um tipo físico que você encolhe e estica. Você pode fazer qualquer coisa. Tipo a mulher elástica. Isso. E o grande solo mesmo foi Paquita, que eu lembro até hoje. Eu cheguei cedo no teatro, maquiei, fiz cabelo, e as meninas pegavam no meu pé, a Irene e a Vera, você vai entrar com essa coroa de espinho na cabeça, de tanto grão, porque a gente colocava, elas ajudavam a gente, sabe, arrumavam nossa maquiagem, e elas foram realmente amigas sensacionais, e são até hoje, né? E eu lembro, cheguei no palco cedo, o palco estava vazio, ponta, vamos trabalhar o solo, vamos ensaiar o solo. Aí me chega o Denis. Ai, pra quê? Olha, nós ensaiamos aquele solo, eu acho que por mais de 1 hora antes de começar o espetáculo. Eu sei que a hora que, uns 20 minutos, meia hora antes de começar o espetáculo, eu tive que voltar para o camarim para trocar de meia, porque estava ensopada de suor. E exausta. Mas foi graças a ele que eu dancei essa variação e, pelo menos, diz a Shirley que foi impecável. Mas aí, Bia, chegou o teu momento de ir para Stuttgart. Como é que foi? Como é que foi a tua aproximação com a Márcia Idê, que é a diretora daquela companhia naquele momento?
Como é que Você foi a lembra do João aproximação? Paulo, um bailarino que dançou com a gente, muito jovem no teatro? Sim, Lembra, não? Se lembra? lembro, né? claro, claro. Pois é. O João Paulo ia fazer audição para estúdio, que ele estava nervosíssimo. Então ele me chamou para fazer junto, porque a gente era muito amigo. Aí a gente foi para a escola da Lauascar e fizemos a audição. Já que eu estava lá, ela perguntou, você que vai audicionar também? Falei, vou. Aí tá, terminou a audição, ela falou para ele, olha, você precisa de mais um ano na escola. E ela olhou para mim e falou, olha, você está pronta para ir para a companhia, mas eu não tenho um contrato agora para te oferecer. E eu agradeci tudo, tá, fomos embora. Passou-se um tempo, acho que foi quase um ano. Chego em casa uma bela sexta-feira, 13, olha só, 13 é meu dia de sorte. E a moça que trabalhava lá em casa falou, olha, ligou uma Lulu para você. Falei, Lulu. Como a gente não tinha assim muita intimidade, eu conhecia como Maria Luísa Noronha, não Lulu. Aí liguei, ela falou, eu sou Maria Luísa Noronha. Você é aquela Beatriz Almeida que audicionou para Márcia Aidê? Falei, sim. Aí ela quase que eu caí do cavalo, né? Falou, olha, ela enviou o contrato para você e está aqui na escola te esperando. Eu falei, não é possível isso. Nossa, eu acho que eu saí dando pulinho em casa, pela casa inteira. E foi assim. Eu recebi o contrato, a Márcia, isso devia ser setembro, por aí. E ela me queria em Stuttgart mais tardar em novembro. Mas foi uma correria, Flávio, que você não faz ideia. Naquela época tinha aquele depósito compulsório, foi na época do Figueiredo, foi uma loucura. A família toda juntou dinheiro para poder me mandar para lá. Foi uma loucura. Eu sei que eu cheguei lá sem falar inglês, sem falar alemão, francês, me virando num portunhol, passagem de ida e fui. E a Márcia veio me receber no dia da Premiere Mundial de Dama das Camélias. Conta isso, que é maravilhoso. Você já me contou essa história. Conta gente, para olha, isso. Você foi chega em Stuttgart incrível. nesse dia. Eu cheguei lá, quando eu entrei na sala de balé, na porta, né, vi aqueles bailarinos todos maquiados, se aquecendo e tudo, e deixei as malas na frente do teatro, ali na entrada dos artistas, e me levaram para a sala de espetáculo. Eu sentei lá naquele teatro maravilhoso, que eu não sabia para que lado que eu olhava mais, e abriu a cortina, aquela música de Chopin maravilhosa. Eu acho que eu estava realmente em outro mundo. Foi a coisa mais linda. Eu não sabia que existia dança daquele jeito. Eu não sabia que existia, assim, Márcia Aidê já sabia, claro. Mas eu não sabia que tinha um Egon Madsen, uma Birgit Kyle, um Richard Cragen, que fez De Grieux maravilhosamente bem, uma Nora Kimball. E todas essas pessoas da companhia que me fizeram sentir muito acolhida, muito bem recebida, muito querida e que me ajudaram em tudo nessa fase difícil de adaptação. Uma bailarina que me acolheu na casa dela, Debbie, e o esposo dela era pianista da companhia, Glenn Prince, e eles foram fantásticos. Eu cheguei lá assim, cara, que nem uma doida, eu caí de paraquedas no colo daquele povo. Nem eu mesmo acho que eu tinha ideia do que estava fazendo lá, o que estava acontecendo, sabe? Era uma loucura. E morar sozinha pela primeira vez, foi barra, mas foi uma barra que o teatro, os amigos do teatro, né? Que devagarzinho a gente foi ficando amigo, fui aprendendo mais o inglês e tudo, fui me comunicando melhor. E aí foi indo até uma hora que você começa a realmente se sentir em casa. E o bacana é que esses amigos de então são meus amigos até hoje. Que coisa legal, Tanto do Municipal do Rio de Janeiro como do Balé de Stuttgart.
Agora, graças à internet, a gente se fala pelo WhatsApp ou manda mensagem e tudo. Isso é muito bom de ver, né, esse contato. Nessa casa que você chegou nesse dia, nessa maneira, você constrói uma carreira belíssima. Você divide, você passa, vai galgando postos, vai galgando lugares, vai subindo no conceito do público, porque a gente sabe que a Alemanha, o público participa muito da vida dos artistas. E você chega à primeira bailarina e divide papéis com a Márcia Aidê, que é considerada pela crítica mundial a Callas da dança. Então, assim, você dança os mesmos papéis que ela. Nesses balés, por exemplo, Megera Domada, tem 2 papéis principais, Catarina e a irmã, que é Bianca. Onegin também são 2 papéis principais, Tatiana, que era protagonizada pela Márcia, e Olga. Curiosamente, eu nunca fiz os segundos papéis. Eu sempre fui direto para protagonista. Assim, Megera Domada foi uma coisa imprecedente, porque quando eu cheguei em Stuttgart, a gente tinha feito Paquita no teatro, tínhamos feito Lago dos Cisnes, aquela coisa toda, aquele Tchaikovsky maravilhoso. E cheguei lá em Stuttgart, a gente estava ensaiando Orfeu no Inferno, de Forsyth. Cara, você não faz ideia. Aquela roupa de juta, aquela gritaria, era super, hiper contemporâneo o balé, e eu não entendia nada. Ficava assim, meu Deus, eu quero um tchutchu. Foi hilário, que eu nunca tinha me deparado com nada daquele estilo. Então, a princípio, foi um choque. Depois que eu fui entrando, né, no balé, entendendo mais aquilo tudo, aí a gente se dá conta da genialidade do Forsyth, da força interpretativa da Birgit Kyle, do Richard Craig. Foi fantástico aquele balé. E outros dele também, que a gente fez Galileu Galilei, que a gente ficava correndo horas no palco. Uma loucura. Até que uma amiga nossa, uma bailarina do teatro, que fazia um processo assim coreográfico para colegas. Márcia sempre entusiasmou muito os jovens coreógrafos. Então ela fazia parte desse trabalho. E ela queria que eu fosse solista do trabalho dela. A princípio a Márcia falou, não, porque tem outras pessoas na frente, tudo. Tanto ela insistiu que eu fui ser solista do balé dela, junto com outra bailarina também, ascendente, Annie Maillet, e um outro bailarino, Kurt Specker. E depois daquilo, o Forsyth me deu Love Songs para dançar. Aquilo para mim era o supra-sumo. Eu nunca tinha visto nada parecido, aquela música maravilhosa, aquela coreografia maravilhosa. Nossa, aquilo ali foi um show. Então, quando o segundo elenco dançou, eu estava dividindo o camarim com uma grande amiga até hoje, Cláudia Scheer, e a gente já tinha dançado, estava todo mundo exausto, só na adrenalina, o balé foi muito bem, tudo. Aí, de repente, entra a Márcia, camarim adentro, toda entusiasmada, falou em inglês. Vocês foram maravilhosos. Olhou para minha cara, apontou o dedinho e disse assim, se prepara que ano que vem você vai fazer Catarina. Eu fiquei assim meio, como é que diz aí no nome? Abestada. Fiquei totalmente abestada, que eu acho que eu não entendi o que ela falou. Catarina é o papel principal da Megera Domada. Em inglês, eu fiquei assim meio boiando, até que a minha amiga me deu uma sacudida e falou, Bia, aliás, lá eles me chamam de Bea, Bia, você vai fazer Catarina, Megera Domada. Gente, eu acho que eu caí sentada na cadeira, não conseguia nem respirar. E foi uma loucura. E foi desse jeito que começou esse processo, né, Bia? Mas, Bia, você também tem uma experiência como, por exemplo, ter trabalhado com William Forsyth,
É raro, né? Uma bailarina brasileira, são poucas as bailarinas brasileiras que tiveram esse privilégio. O William Forsythe é considerado um dos 3 melhores coreógrafos do mundo, do século XX. Então, assim, com certeza, trabalhar com essa pessoa é isso fantástico. Aí foi um privilégio, assim, trabalhar com essa... Engraçado, esses coreógrafos que foram... Bom, hoje em dia eles já não são jovens coreógrafos, que estão na estrada já há 30, 40 anos, mas o William Forsythe saiu do corpo de baile de Stuttgart. Iri Killian saiu do corpo de baile de Stuttgart. John Neumeier saiu também do corpo de baile de Stuttgart. Então, Stuttgart era um grande celeiro de coreógrafos. O último que saiu foi o Verscholz, e o atual diretor da Ópera de Zurique, Christian Spock, também saiu de Stuttgart. E outros que assim, são diretores de companhias, Mark McLean, Bridget Breiner, Ivan Cavallari, outros que trabalharam com Forsythe e hoje em dia são remontadores, ensaiadores, Thierry Guiderdoni, Cathy Bennett, e por aí. Então, eu acho que Stuttgart era um ninho criativo impressionante. Todos influenciados... Assim, absurda. Influenciados pelo John Cranko, né, que é o grande criador desse século. A grande força criativa, modeladora, incentivadora, foi o John Cranko. Eu não tive a sorte de conhecer, porque ele faleceu 5 anos antes de eu entrar na companhia. Mas eu conheci todos os que herdaram o legado dele, né? Georgette Tsingrit, você deve lembrar dela. Conhecer, ela remontou Romeu e Julieta. Se não me engano, foi Romeu, no Teatro Municipal e tudo. Sim. E são todas essas pessoas que aconteceram na nossa vida, né? Que fizeram da gente aquilo que a gente é. Assim, só pensar que na época eu fui segundo elenco da Márcia num balé do Beijar, Vim, no Dual Line. Gente, aquilo ali, beijar, meu Deus do céu. Eu fiz uma participação de um balé do Beijar com a Márcia Isadora. Não era nada, Isadora, segurava o véu, aquele véu. Mas eu ficava tão nervoso e ela tinha pavor de que a gente apertasse aquele véu no pescoço dela. Então, todos os dias ela dava uns 3 gritos com a gente, porque a gente apertava o véu. É maravilhoso, maravilhoso. Bia, tu teve E assim, ver que essas pessoas todas tinham uma generosidade incrível. Assim, quando eu dancei Megera pela primeira vez, eu acho que eu tinha 2 anos só de companhia. E o meu Petrúquio foi o ex-diretor do Balé de Stuttgart, Reed Edelson, que já era, na época, grande bailarino, principal da companhia. De novo, outro primeiro bailarino, dessa vez na Europa, se dignou a ser partner para uma menina do corpo de baile, última fila do corpo de baile. Meu Deus. Então, eu tive a grande sorte na minha vida de só ter contato com pessoas maravilhosas, generosos como Killian, Bejar, Forsythe, todos esses que a gente dançou. Tivemos a oportunidade de dançar Tetley, Macmillan. A gente nunca tinha feito repertórios assim tradicionais como Raimonda, que não era parte do repertório de Stuttgart, Dom Quixote. Isso foi adquirido depois, de uns tempos para cá. É que as coisas vão mudando, né? Mas Stuttgart era super famoso por ser uma companhia muito eclética. Uma companhia que fazia moderno, fazia contemporâneo, fazia o clássico, fazia tudo. A gente passava de Megera Domada para Forsythe, de Lago dos Cisnes para Van Manen e por aí afora, né? Por aí afora. Você teve uma experiência Fala. em Zurique com o Uwe Schultz.
Como é que foi essa Isso. experiência Então, naquela o companhia? Uwe foi outro desses, jovem coreógrafo que a Márcia estava incentivando. Genial, um bastante. coreógrafo que eu posso dizer que era genial. Ah, ele sempre foi genial, é genial. E um ouvido, assim, musical de tuberculoso, uma coisa absurda, sabe? E a gente era muito amigo, Eu dancei praticamente todos os balés que ele criou em Stuttgart. Só não dancei todos por questões de lesões. Lesionei, aí não pude dançar e tudo, Mas depois que ele recebeu esse convite para ser diretor da Ópera de Zurique, ele convidou alguns bailarinos de Stuttgart. Ele trabalhava muito, claro, como ele era jovem, com a galera mais jovem. Então, ele chamou Ohana, Felipe, Mark McLean, que era meu namorado na época, eu, Hildekor, Suzette. Acho que fomos 7 ou 8 bailarinos. Cristina Bruckel. Fomos dançar em Zurique. Lá nós trabalhamos 2 anos, fizemos obras maravilhosas, algumas que são dançadas pela São Paulo Companhia de Dança, como Suíte para 2 pianos de Rachmaninoff, que foi criada para a gente. Eu fiz os 3 movimentos, fiz o primeiro, terceiro e quarto. Aí o segundo eram 2 rapazes. Aí quando ele começou a distribuir balé, bonito ele, né? Aí ele trocou, botou para 3 meninas diferentes. Falei, engraçadinho, né? Abusou de mim. Não, mas foi maravilhoso dançar aquele balé. Foi muito legal. E a criação do mundo. A gente teve contato com também coreógrafos, convidados, né, maravilhosos. E outras pessoas, outros bailarinos que também se tornaram amigos. Eu não vou dizer o nome de mais ninguém para não cair no risco de esquecer alguém. Mas algum que eu posso falar é Chandon Nemeth, Sylviane Bayard, Daryl Field, que até hoje a gente tem contato. Madeleine Shelley, uma grande bailarina suíça, maravilhosa. Sem esquecer, claro, Shona Mirk, que foi dançar com a gente também em Zurique. A musa do Beijar foi dançar com a gente em Zurique. Jantamos juntas na nossa casa várias vezes. Ela é uma pessoa maravilhosa. Olha, o tanto de gente bacana. Primeiro bailarino que não era metido, não era snob. Sabe, as pessoas eram gente. E era isso que aparecia em cena. Por isso que todo mundo adorava. Pia, quando eu estive em Zurique, fiquei hospedado na casa do Fauzi Mansur. E Sim. O Fauzi, eu dei algumas aulas lá na companhia e o Fauzi me apresentou um senhor que era funcionário do teatro há muitos anos. E ele me apresentou, esse é o meu professor brasileiro, ele disse para ele. E aí esse senhor me disse assim, nessa casa já recebeu grandes talentos do Brasil. E citou você e a Jane Blaut, que foram primeiras bailarinas lá. Quer dizer, você não foi esquecida, né? Eu estive lá depois que você já tinha saído, você tinha regressado para o Balé de Stuttgart. E as pessoas ainda lembravam da sua passagem lá, viu? Com certeza. Não, mas olha, em Zurique a gente teve grandes sucessos e cenas engraçadíssimas. Eu lembro que a gente fez uma temporada de Bela Adormecida, que eram, me parece, 25 ou 27 espetáculos, praticamente um atrás do outro, e eu revezava, fazia Fada Lilás e fazia Bela Adormecida. E no meu último espetáculo, que eu fiz, Aurora, tinha uma escadaria grande para descer, assim, no final do 3º ato, né? E a gente estava lá em cima, eu olhei para o rapaz que estava dançando comigo, meu príncipe, Barry, e eu falei para ele, imagina só, essa última entrada nossa, depois disso a gente vai ter uma semaninha de férias, que maravilha, né? Aí ele falou, não é? E eu botei o pé na escada. Flávio, eu pisei na quina do degrau.
Eu fui de bumbum, escadaria abaixo, até chegar no palco. E olha, não era uma escada pequenininha não, viu? E o príncipe correndo, descendo a escada, correndo do meu lado, segurando a mão. Você imagina a cena, né? Olha, a plateia ria, maestro ria, corpo de baile ria, cena ria. Nós ríamos. Porque não tem jeito de salvar aquilo ali. Aquilo ali é engraçado. Vamos rir, vamos continuar. Aceita que dói menos. Então, eu tenho certeza que muita gente lembra de mim, até por esses pequenos detalhes. Mas, Bia, me diz uma coisa. De todos esses balés, que foram balés geniais, porque foram construídos, pensados por artistas geniais, que você dançou, qual aquele que você diz, aqui eu me sentia em casa? Este balé era o meu balé, é o que eu mais gostei de fazer. Olha, é difícil de falar isso, sabe, Flavinho? Tem tantos que foram maravilhosos que a gente não esquece de nenhum. Mas dois em particular marcaram muito. Um foi Onegin, Tatiana, e o outro que teve assim vários momentos, não só de carreiras, mas assim momentos emocionais pessoais, de despedidas de bailarinos que estavam saindo da companhia e tudo. Então foram momentos muito marcantes que esse balé trouxe. Com esse balé, eu dancei no Ópera de Paris, naquele palco inclinado onde Sylvie Guillaume dançava, Makarova, Nureyev, pessoal todo. Então, eu lembro, foi uma honra muito grande. Tatiana, no Ópera de Paris, foi, assim, um sonho virando realidade. E o outro que marcou também foi, é claro, a Sétima Sinfonia de Beethoven. O Uwe, nosso grande amigo, nosso amigo, estava saindo de Zurique, indo para Leipzig, via Stuttgart, criando a Sétima Sinfonia de Beethoven. Então, era um balé que era não só tecnicamente desafiador, mas a gente sabia, ele nunca fez na verdade fez, eu não participei de um balé de enredo. Ele fez, acho que preto e vermelho, mas esse eu não dancei, ele já criou isso em Leipzig. Mas em Stuttgart ele criou esse balé. E a gente sabia que era um momento, assim, sofrido na vida dele. Ele estava saindo de uma companhia, indo para outra, e criando numa companhia que foi onde ele praticamente nasceu. Então era uma vibe, assim, emocional muito forte. E esse balé me marcou muito mesmo. Eu adorava dançar esse balé. Incrivelmente desafiador, porque tecnicamente falando era muito difícil, muito rápido, mas era tão musical, você ia do início até o fim, só parava para pensar no final quando terminava, cansadíssima, mas muito feliz, né? E esses dois balés me marcaram muito. Me fala outra coisa, você citou a Ópera de Paris. A Ópera de Paris é o grande teatro da dança do mundo, talvez só rivalize com o Bolshoi. Dançar naquele palco deve ter sido para você uma grande emoção. Onde mais? Eu sei que com o Ballet de Stuttgart você deve ter viajado pelo mundo inteiro. Em que lugar mais você sentiu que foi uma grande emoção fazer aquele espetáculo? Olha, pisar no Ópera realmente foi sensacional. Pisar no Metropolitan, em Nova York, foi, assim, incrível, incrível. De novo, Tatiana, esse personagem Tatiana, entra na nossa vida. A gente dançou no Kennedy Center, em Washington, onde eu fiz a abertura, o Opening Night de Onegin. Gente, aquilo ali era uma honra, sabe, maravilhosa. E, assim, lugares
icônicos, né? Como a Rússia. A gente dançou no Teatro do Bolshoi. Meu Deus do céu, aquele teatro é simplesmente divino, maravilhoso, entendeu? E foi uma viagem, assim, super chocante, porque na época ainda era cortina de ferro e tudo. O Bolshoi marcou época, o Ópera marcou época, o Colón, na Argentina, em Buenos Aires, né, marcou uma época, e o nosso querido Teatro Municipal também, onde a gente se apresentou, onde eu dancei Beethoven. E eu lembro que eu estava gripada pra caramba, numa gripe horrorosa, e a gente tinha um ensaio de palco, e eu falei pro meu pai, né, Wolfgang, olha, não leva mal, mas eu vou marcar, porque eu tô muito gripada. E a gente tinha um espetáculo à noite, Marcelo Misailides já tinha me dado remédio, todo mundo tinha me dado remédio, chazinho. Mas só que, quando abriu a cortina, a sala de espetáculo estava lotada de gente. Tinha crianças de escola, tinha muita gente. Falei, gente, como que eu posso marcar um balé que esse pessoal veio aqui correndo para assistir? Falei, não, esquece, quer saber? Desgraça pouco é besteira. Vamos lá. O Teatro Municipal do Rio, ele abria os ensaios para as escolas, para pessoas de grupos, né, minoritários. Era muito legal esses dias, assim, eu adorava fazer esses ensaios. Eu me machuquei num desses ensaios, então, assim, também tenho grandes lembranças. Bia, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria falar um pouco da tua volta para o Brasil e da tua escola. Nossa, passou rápido. Passou rápido, né? Passa rapidinho. Você tem uma escola hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é uma referência para aquele estado, né? Você trabalha junto com a sua irmã, que também é bailarina. Conta como é que é a escola, como é que é o processo de ter uma escola, como é que é para você repassar tantos ensinamentos, né, que você teve, que você trouxe pela vida para essas crianças privilegiadas de Campo Grande. Olha, Flavinho, tem sido uma jornada muito prazerosa, muito gratificante. Primeiro porque você conhece minha irmã, Patrícia Almeida, foi também do Corpo de Baile do Teatro Municipal. É uma profissional de mão cheia, de tirar o chapéu. Eu aprendi muito com ela no quesito assim, de dar aula para crianças e tudo. Agora, a escola, a gente tem tido uma trajetória já de 23 anos. A gente está partindo esse ano para o nosso 24º espetáculo. Então, muita gente passou, muitas crianças passaram, que hoje em dia já são formadas, já são médicas, advogadas e tudo. E agora estão levando as filhas para o balé. Eu chamo de nossas netinhas, né? Porque esse tempo todo passou. E, assim, pelo que elas falam, todas tiveram uma passagem muito legal pela nossa escola. Assim, é uma escola familiar, onde a família toda é envolvida. Meu cunhado, o José Ribamar, lida na parte do financeiro, meu sobrinho Pedro também na parte do financeiro. Meu outro sobrinho sapateador de São Paulo, João Gabriel Sá, vem muitas vezes dançar com a gente, participar, ajudar em roteiros e em coreografias e tudo, né? Minha sobrinha, casada com o Pedro, também faz parte gráfica e tudo. Então é muito legal a gente ter esse trabalho em família, essa união em família. Isso tudo é muito bom. E eu acho que isso também passa uma boa emoção para as crianças. Todas são super bem acolhidas e tudo. Estando no Centro-Oeste, não são todas as crianças que pensam em seguir carreira. Não porque é Centro-Oeste, mas porque a gente está um pouquinho fora do eixo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde as pessoas estão expostas a espetáculos de dança, espetáculos de balé, né, com muito mais frequência. Então, devagarinho, eu acho que a gente está conseguindo plantar uma sementinha de que elas
tenham assim um desejo de seguir carreira. Eu tenho já uma que está enlouquecida, querendo entrar numa escola no exterior e tudo, né? São crianças de muito talento e que eu espero que a gente consiga, daqui a pouco, daqui a alguns tempos, uns anos, ter uma filhinha ou uma netinha também bailarina profissional. A gente compreende isso, Bia, porque Paracuru também é um lugar fora do eixo, né? A gente diz isso. Também a gente encontra todas essas dificuldades. Mas, Beatriz, assim, para nós de Paracuru foi uma honra enorme poder falar, conversar com você nesse programa. Para mim foi um prazer imenso levar você, essa grande artista que você é, contar um pouco, só um pouco da sua vida, porque se a gente fosse contar tudo, a gente levaria 3, 4, 5 programas desses. Muito caos. Te agradecer, quero dizer para você que eu morro de saudades de você, que a gente se encontra às vezes no Festival de Joinville e que às vezes você vai e eu não vou. Você lembra a primeira vez que a gente se reencontrou, depois de 35 anos, nossa, naquele restaurante que eu bati o olho e falei, Flávio Sampaio! Que a gente gosta de tomar vinho, que a gente gosta de dar risadas, que você é uma pessoa muito alegre e você é uma pessoa muito simples. Eu fico muito impressionado com a tua simplicidade, com o teu jeito de ser, que é, ao meu ver, o jeito de ser de uma grande artista, porque a bailarina que você foi, a bailarina que você representa para o Brasil, você é de uma simplicidade enorme. As pessoas às vezes olham para você, mas como ela é gente igual a gente? E assim, eu tenho muita admiração por esse teu jeito de ser, tá? Quero te agradecer, quero te dizer que Paracuru vai amar, com certeza, te conhecer um pouquinho por esse programa, e quem sabe um dia você possa vir aqui conhecer Eu nossa ia falar história. isso, eu tô doida para ir para aí. Um dia vocês vão acordar de manhã e eu tô batendo aí na tua porta. Será super bem-vinda. Assim, o microfone da Rádio Mar Azul de Paracuru, esse programa é feito com José do Vale Pinheiro Feitosa, que é um poeta, um escritor, um intelectual, e eu tenho certeza que ele também adorou a tua participação. A gente coloca o microfone para que você possa se despedir da cidade e dizer um até logo. Gente, muito obrigado por esse carinho todo que vocês me dedicam. Eu vou adorar, alguma hora dessa, conhecer Paracuru pessoalmente, conhecer a escola. Flávio Sampaio é uma pessoa de uma capacidade emocional, um coração maravilhoso, uma capacidade técnica estupenda. E eu só tenho que agradecer todas essas pessoas que estão na minha vida. Eu tenho que agradecer a vocês, cidade de Paracuru, que já, via rádio, me acolheram com tanto carinho. Tá bom? A todos que participaram dessa gravação, o meu muito obrigado e o meu beijão. Assim que estiver melhorando isso tudo, a gente aparece aí pessoalmente. Um beijo, querido. Um beijo, Bia. Obrigado. Até um dia. Um beijão grande.